Aleluia. Boa noite, igreja. Eu agradeço muito a oportunidade. Isso aqui é sempre uma honra para mim. Poder, de alguma forma, edificar a igreja onde eu me converti, onde eu me batizei, onde eu sou discipulado e onde eu aprendo a ser mais parecido com Jesus todos os dias. Vou pedir para você deixar aberto aí já, Marcos capítulo 1, versículo 40. A gente vai ler ele daqui a pouco. O meu objetivo aqui com vocês é mostrar que a manifestação do dom do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, devem vir acompanhadas do fruto, necessariamente, para que o dom seja manifestado da maneira correta. Nós cremos que os dons do Espírito Santo continuam. Nós cremos nisso. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo esclarece que os dons são distribuídos na igreja, onde cada um cumprindo o seu papel, cada dom sendo exercido, vai edificar a igreja por completo. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai deixar claro também que os dons permanecerão até a vinda daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Então os dons continuam porque a igreja continua e precisa ser edificada, e os dons continuam porque a própria palavra de Deus estabelece que eles só vão cessar quando Jesus Cristo vier de novo. O grande problema é que alguns que possuem os dons, ou supostamente possuem os dons do Espírito Santo, acabam usando da maneira incorreta, desrespeitando textos bíblicos e, acima de tudo, usando os dons para inflar o próprio ego. Alguns exemplos. Vamos pensar em um músico muito famoso, um cantor gospel. A grande maioria dos cantores que fazem parte do mercado gospel são estrelinhas. Eles só entram na igreja rodeados de seguranças e por muitas vezes não entram pela porta da frente porque de alguma forma eles acreditam que os membros fiéis da igreja vão pular em cima deles e pedir para tirar foto, quando na maioria das vezes não é isso que acontece. São pessoas que receberam de Deus o dom de cantar, o dom de louvar ao Senhor, de guiar a igreja em adoração, mas que infelizmente manifestam esse dom acompanhado de uma obra da carne, o egoísmo. Você tem também os profetas de Deus que trazem mensagens em momentos inoportunos, atrapalhando o culto, e muitas vezes trazem a mensagem de maneira equivocada, adicionam coisas na mensagem que Deus não disse, porque usam o dom sem a companhia do fruto do domínio próprio. Você tem pregadores que não vão em igrejas pequenas, porque eles sabem que essas igrejas não terão uma condição de dar uma oferta grande, então eles só ministram em igreja grande, porque sabem do dinheiro que vão receber. São pessoas que têm o dom do ensino, a capacidade de ensinar, uma oratória boa, uma dicção boa, mas usam da maneira errada. Usam para o seu próprio proveito. Usam para ganhar dinheiro. Você tem até pastores que usam da sua excelente capacidade de ajudar os irmãos. Os pastores que têm o dom de
de entender as pessoas, de exortar as pessoas. Nós podemos tomar como exemplo o Steven Lawson, que foi um pastor americano que infelizmente foi afastado do ministério no ano passado, ou foi no começo desse ano, não lembro, por conta de adultério. É alguém que tem o dom, é alguém que foi chamado, mas em um momento ele usou esse dom da maneira errada para seduzir uma outra mulher e acabou caindo em adultério. Então nós temos pessoas que são abençoadas com os dons de Deus, mas que infelizmente usam esses dons e manifestam esses dons da maneira errada, porque não o fazem acompanhados do fruto do Espírito. Alguns desses são até duvidáveis de que se tem os dons. Existem muitos profetas hoje em dia que quando você bate o olho, você tem a nítida certeza que esse homem não é um profeta. Você tem homens como o Leonardo Salles, por exemplo, que as profecias dele são baseadas em revelação de CPF e RG, e pessoas que morreram, que são informações facilmente descobríveis olhando o Facebook da pessoa. Mas por que Deus distribui dons para esses tipos de pessoas? Bom, porque Deus também pode usar pessoas falhas como instrumentos nas mãos dele. O músico, mesmo que ele seja uma estrelinha egoísta, Deus pode sim muito bem usá-lo para edificar o louvor da igreja, para alegriar a igreja em adoração. Deus pode tocar o coração de um membro que vai estar lá embaixo cantando o louvor, mesmo que aquele que esteja ministrando o dom seja um patife. O profeta, ocasionalmente, ainda consegue entregar uma mensagem de Deus para o povo. O pastor, quando ele se empenha em ajudar o membro, se empenha em ajudar o irmão, se empenha em ajudar a ovelha, ele consegue livrar muitas pessoas do vício, da pornografia, da imoralidade, da bebedice. O pastor consegue, mesmo que futuramente ele venha a cair por usar o dom da maneira errada. O pregador que não prega em igreja pequena pode sim muito bem edificar a vida de alguém em uma igreja grande. Só que, irmãos, esse nem de longe é o melhor cenário. Depender dessas pessoas aqui, se a nossa edificação depender dessas pessoas aqui, um músico egoísta, um profeta egoísta, um pregador egoísta, muito dificilmente seremos edificados. Porque se a nossa vida cristã, o nosso amadurecimento cristão depender de pessoas que utilizam os dons do Espírito sem a manifestação do fruto, aí vai ficar difícil, vai ficar quase impossível. O melhor cenário é onde aqueles que receberam os dons manifestam esses dons acompanhados do fruto do Espírito. Esse é o melhor cenário. E nós vamos ver por quê. Porque na Bíblia existem diversas ocasiões onde um dom é manifestado acompanhado necessariamente de um fruto. Veja só o texto que eu pedi para você abrir, Marcos capítulo 1, versículo 40. Vamos ler. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou,
para servir de testemunho ao povo. Olha só que interessante, olha só que magnífico. Um homem cerimonialmente impuro vem na direção de Jesus, completamente reverente, e clama pela cura. E o texto diz que Jesus compadeceu-se profundamente deste homem e realizou a cura. A tradução literal aqui para esse compadeceu-se profundamente seria tocado em suas entranhas. Jesus Cristo foi tocado em suas entranhas, ele foi tocado em seu íntimo e então realizou a cura. Um leproso naquela época era considerado, era a mesma coisa de um cadáver, ele era comparado a um cadáver. Era um homem morto que andava. As pessoas costumeiramente jogavam pedras em um leproso. Ele era excluído da sociedade. E aí vem Jesus, sente compaixão do leproso e o cura. O que é isso? A manifestação do dom de cura, acompanhado do amor, que é o fruto do Espírito. Jesus Cristo olha para esse homem, ele olha para esse pária da sociedade, esse homem excluído, e ele ama tanto esse homem. Como eu disse, o texto diz que Jesus foi tocado em suas entranhas. Jesus é tomado por um amor profundo, um amor forte, que o incomoda e o leva a orar pela cura desse homem. Dom do Espírito acompanhado por um fruto. Não me mostre o seu dom se você não me mostrar o seu fruto. Não me mostre o seu dom se você não me mostrar o seu fruto. O que nós vemos hoje, igrejas que quando supostamente vão manifestar supostamente o dom de cura, cobra. Você tem que fazer um voto de não sei quantos R$1.000, você tem que vir aqui não sei quantos dias da semana, você tem que fazer esse ritualzinho aqui, e você tem que pagar, porque esse é o mais importante. Se você não pagar, a gente não pode orar pela sua cura, porque Deus precisa dessa sua oferta. Isso é mentira. O texto está dizendo aqui, quando Jesus vai curar o leproso, ele é movido por amor, ele é movido por um fruto do Espírito, ele não é movido pela ganância. Jesus não está preocupado com que dinheiro esse leproso tem. Esse leproso não tem nada, se brincar ele malemar tinha as próprias roupas. O amor move Jesus a manifestar o dom. E não é somente esse fruto, o amor, que aparece aqui. No texto, Jesus também exibe outro fruto, acompanhando o dom da cura, o da paciência. Lembra de Gálatas? O fruto do Espírito é esse: amor, alegria, paz, paciência. Jesus pede para o homem não contar nada para ninguém. Ele diz: você não conte nada para ninguém. Você vai lá no sacerdote, faça a sua oferta, passe pelo processo para que sirva de testemunho, mas não conte nada para ninguém. E há dois motivos para Jesus pedir isso. Há dois motivos para Jesus cobrar esse sigilo. O primeiro motivo é: Jesus estava em Cafarnaum em uma campanha evangelística. Jesus não estava fazendo uma cruzada de milagres. Ele estava em uma campanha evangelística. O principal objetivo de Jesus ali em Cafarnaum era se exibir para aquele povo como o Messias, e não somente como alguém que curava. Jesus não queria uma multidão curiosa atrás dele, que viesse andando atrás dele, curiosa para ver os milagres, curiosa para ver as curas. Não, Jesus Cristo queria uma multidão atrás dele que o seguisse porque cria que ele é o Messias, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o perdoador dos pecados. Esse era o objetivo de Jesus. E ele sabia que se esse leproso saísse espalhando em Cafarnaum inteira, olha,
o homem, aquele que veio de Nazaré, curou a minha lepra. Esse objetivo não seria alcançado. Ele teria uma multidão curiosa e não uma multidão redimida. Então ele pede para esse homem não contar. E o segundo motivo era que Jesus não queria suscitar a ira prematura dos fariseus naquele momento. Aqui, os fariseus, os mestres invejosos, já estavam se opondo a Jesus, mas em um nível bem baixo. Então Jesus Cristo não queria acelerar essa oposição deles. Ele está sendo paciente, isso é paciência. É como se Jesus tivesse em mente: calma, calma. A hora de fazer uma cruzada de milagres, onde eu vou curar multidões inteiras, vai chegar, mas não é agora. Calma, a hora desses fariseus, desses invejosos, me odiarem, ao ponto de mentirem ao meu respeito, tramarem a minha prisão, tramarem a minha morte, me baterem, me espancarem, vai chegar, mas não é agora. Ele está sendo paciente. Ele está sendo paciente, longânimo. Então você tem um fruto, dois frutos, o amor e a paciência, acompanhando o dom da cura. Agora imagina se não tivesse o fruto da paciência aqui. Se Jesus permitisse que ele saísse contando, Jesus ia juntar uma multidão de curiosos, ele ia acelerar ainda mais a ira dos fariseus. Afinal, esse homem que se diz ser Deus tocou em um leproso, ele tocou em um cadáver. Talvez seu ministério fosse muito mais curto do que deveria ser. Não me mostre o seu dom se você não me mostrar o seu fruto junto com ele. Nossa motivação para orar por cura, nossa motivação para implorar um milagre na vida de alguém, o amor. Estou vendo você doente e eu não consigo, eu não me aguento, o meu coração não aguenta. Eu te amo tanto que eu não consigo te ver doente e não orar pela sua cura. Essa deve ser a motivação, um fruto do Espírito. Outro texto, vamos analisar mais um texto, Atos capítulo 16, versículo 25. Abre aí, por favor. Atos capítulo 16. Paulo e Silas exercendo um dom e um fruto também. Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Veja bem, Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos. O texto diz que eles estavam presos. Por quê? Lá em Filipos, estavam com esses espírito maligno. Então ele vai lá e expulsa o espírito dela. Só que aí a gente tem um problema. Por quê? Quando esse espírito é expulso, as adivinhações acabam, os donos dessa jovem perdem sua fonte de lucro. E eles sentem raiva de Paulo. Eles agarram Paulo e Silas, arrastam eles para a praça da cidade, chicoteiam Paulo e Silas e os lançam na prisão. Lá na prisão, eles amarrados em um tronco, chega o versículo 25.
Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O magnífico aqui é que mesmo após apanharem, mesmo após serem chicoteados, presos, amarrados, esses homens ainda exercem o dom da fé. Eles têm fé de que eles serão libertos. Por isso eles oram e cantam. Porque logo depois de orar e cantar, acontece um grande tremor na prisão, e o que acontece? Todas as celas se abrem. Eles estão exercendo aqui o dom da fé. E esse dom está acompanhado de um fruto, a alegria, porque o fruto do Espírito é esse: amor, alegria. E a alegria é o seguinte: você tem 2 homens presos, chicoteados, cheios de dores, felizes. Nessas circunstâncias, o natural da carne é se entristecer, murmurar, reclamar e duvidar de Deus. Esse é o natural. Você está preso, amarrado, cheio de dores, suas costas todas rasgadas por causa das chicoteadas. Mas esses homens estão felizes por quê? Porque o fruto da alegria é exatamente isso. A minha alegria não depende das circunstâncias que eu estou enfrentando. A minha alegria depende única e exclusivamente de um fato: eu tenho um Deus bom. E esse Deus é bom o tempo todo, portanto eu sou alegre o tempo todo. Então esses homens presos, amarrados, chicoteados, permanecem felizes, porque permanecem crendo que tem um Deus bom. Você tem o dom da fé sendo acompanhado pelo fruto da alegria. E logo depois você tem um grande testemunho, as celas se abrem. E é possível citar aqui diversos outros momentos. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, outro dom, milagres. O texto vai dizer que Jesus também se compadece daquela multidão, ele cura aquela multidão e depois ele multiplica os pães e peixes para alimentar aquela multidão. Quando Jesus cura os 2 cegos em Jericó, o texto também vai dizer que juntamente àquela cura, Jesus se compadeceu daqueles homens. Jesus amou aqueles homens, ele foi tocado nas entranhas por aqueles homens. É sempre um dom acompanhado de um fruto. Isso é muito importante e nós devemos carregar isso na vida. Todas as vezes que você vê alguém manifestando um dom que não é acompanhado de um fruto, você tem um problema. Por quê? Qual é a diferença de um homem que ora por cura, mas não é acompanhado do fruto do amor, para um curandeiro qualquer? Qual é a diferença? Nenhuma. Qual é a diferença de alguém que ora por cura, mas é movido pela ganância, pelo fruto do egoísmo, de um curandeiro qualquer? Os 2 cobram dinheiro. Os 2 te cobram dinheiro. Qual é a diferença de alguém que prega, mas sem amor, sem admoestação em amor, para um controlador qualquer mentiroso? Nenhuma. O que diferencia a nossa religião de qualquer outra religião é que quando o nosso Deus resolve fazer coisas que para nós são extraordinárias, nosso Deus não é movido por dinheiro, Ele não é movido por votos, nosso Deus é movido por amor, por mansidão, por fidelidade. As outras religiões vai dizer: você quer a cura do seu problema?
Você quer ver o sobrenatural? Bota uma mochila de 50 quilos nas costas e anda daqui até Porto Nacional. Você quer ver a cura dos seus problemas? Sobe 1000 degraus de joelhos. Aí Deus vai resolver o teu problema. Você quer ver a solução dos seus problemas? Mata uma galinha, pega o sangue dela, esfrega no seu corpo, faz uma reza, e aí, sei lá, um orixá qualquer, o Zé Pilinto, o tranca-rua, vai resolver o teu problema. Na nossa religião, não. Negativo. Nosso Deus não nos cobra nada. Nosso Deus é este aqui. Ele nos enxerga em nossas misérias. Ele é movido pelo amor. Ele cura. Ele cura. Para encerrar, nós vemos nós vemos a importância dos dons virem acompanhados do fruto do Espírito, ok? Mas, como é que eu faço para sempre que eu manifestar o meu dom, ele vem acompanhado de um fruto? Duas coisas: você precisa de vida na igreja e vida no secreto. Eu vou te explicar o porquê. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Consegue botar no telão aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que eu não coloquei o versículo, só coloquei a referência. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Esse texto nos ordena a não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Sabe por quê? Porque é no meio dos meus irmãos na fé que os dons serão manifestados. Os dons são dados de maneira particular para alguns, para que todos os outros irmãos sejam edificados também. Então eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui nessa vigília, eu preciso estar na minha célula, eu preciso estar no meu culto de domingo, porque é em meio aos meus irmãos que esses dons vão ser manifestos. É em contato com um irmão doente que eu vou manifestar a cura. É em contato com um irmão necessitado que eu vou manifestar a caridade. É em contato com um irmão que está em rixa com outro que eu vou exortá-lo e vou manifestar o ensino. É aqui no meio. Aqui eu vou manifestar os dons. Mas onde é que eu vou desenvolver o fruto? No secreto. No secreto, a vida no secreto. Os dons, a vida na igreja. O fruto, a vida no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6, vai nos ensinar, vai nos exortar a ter uma vida do secreto. Quando vocês forem orarem, entre para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Essa vai ser a exortação de Mateus capítulo 6, versículo 6. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito nada mais é que as atitudes daqueles que são habitados por Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e eu vou, a partir de agora, desenvolver atitudes. E essas atitudes, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, essas atitudes vão me tornar mais parecido com aquele que habita dentro de mim, Deus. Como que eu vou desenvolver as atitudes de Deus se eu não me relaciono com Ele de maneira particular? Não tem como. Não tem como. É no secreto. É
sendo amado por Deus no secreto que eu aprendo a amar. Olha o fruto do amor. É Deus sendo fiel a mim no secreto que eu aprendo a ser fiel. Olha o fruto da fidelidade. É Deus sendo manso comigo no secreto que eu vou aprender o que é mansidão. É Deus sendo bondoso comigo no secreto que eu vou aprender o que é bondade. É no secreto. No secreto eu vou aprender o fruto. E na vida da igreja eu vou manifestar o dom. E essas duas coisas acompanhadas vão edificar a igreja completa. É assim que nós nos defendemos de falsas curas, de falsos milagres. Existem falsas curas. Pessoas que são curadas momentaneamente e uma semana depois já está com o mesmo problema de novo. O Arthur, quando ele esteve no campo missionário no Nordeste, ele testemunhou para mim de que lá muitas pessoas creem em acho que é Padim Cícero o nome, e é Padre Cícero, né? E lá funciona da seguinte maneira: ele é um santo curandeiro. Você está com a perna quebrada, você é curado da sua perna, uma semana depois você quebra um braço. Falsa cura, porque essa cura não é acompanhada de um fruto do Espírito. Ele é um curandeiro qualquer. Ele é um curandeiro qualquer. Portanto, não me mostre o seu dom se você não me mostrar o seu fruto. É necessário amar antes de curar. É necessário ser manso antes de exortar alguém. É necessário ser fiel aqui no cotidiano da igreja. É necessário ter domínio próprio quando for ministrar, para que você não seja mal educado. É necessário. Não me mostre o seu dom se você não me mostrar o seu fruto junto com ele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o que move o Senhor em nossa direção é o teu amor, é a tua alegria, é a tua paz, a tua paciência, é a tua bondade, é a tua fidelidade, é a tua mansidão. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque todas as vezes que imploramos, clamamos por cura, como aquele leproso em Cafarnaum, o Senhor vem até nós, não com pedras, não com exclusão. O Senhor vem até nós com amor. O Senhor nos toca e o Senhor nos cura. Nós vemos o fruto do Espírito todas as vezes que o Senhor age conosco. Nós vemos a tua bondade todos os dias, quando o Senhor permite que nós levantemos da nossa cama, alcemos os nossos sapatos, saiamos para um dia de trabalho. Nós vemos, Senhor, o teu amor todos os dias, quando o Senhor sabe das nossas lutas, quando o Senhor sabe das nossas tristezas e ainda assim nos acompanha em todas elas. Nós te vemos, Senhor, e o nosso pedido é: queremos ser assim. Nós queremos ser assim como o Senhor. Nós queremos orar por cura, amando, como Jesus fez. Nós queremos realizar milagres, amando, como Jesus fez. Nós queremos exercer a nossa fé com alegria, como Paulo fez. Nós queremos lidar com os nossos irmãos com mansidão e humildade de espírito. Nós queremos manifestar os nossos dons, os dons que o Senhor nos deu, o ensino, a fé, a exortação, o louvor, o serviço. Nós
Nós queremos exercitar todos esses dons acompanhados do Teu fruto. Oh Deus, desenvolve em nós o amor. Desenvolve em nós o amor. Que nós amemos todos os nossos inimigos, assim como o Senhor nos amou como quando éramos os seus inimigos. Nós queremos ser alegres em todas as circunstâncias, porque nós queremos que nossa alegria dependa apenas do fato do Senhor ser um Deus bom. Nós queremos ser pacíficos, Senhor, levar paz a esse mundo de guerra, levar paz a esse mundo de trevas, por meio da pregação do Teu Evangelho. Da mesma forma que o Senhor colocou paz entre nós e você, nós queremos levar paz entre o Senhor e as outras pessoas do mundo. Nós queremos ser pacientes, Senhor. Queremos aprender, queremos que o Senhor retire de nós essa ansiedade. Nós queremos ser pacientes no Teu serviço. Queremos fazer as coisas na hora certa, na hora que Te agrada, sem colocar as carroças na frente dos bois. Nós queremos ser bondosos, queremos ser bons com as outras pessoas, exibir a Tua bondade com as outras pessoas. Nós queremos ser fiéis, Senhor, da mesma forma que o Senhor é fiel conosco e continua nos amadurecendo e nos preparando todos os dias, até o dia que vamos Te encontrar. Nós queremos ser fiéis com as outras pessoas, fiéis em nossos relacionamentos, fiéis em nossos empregos. Nós queremos ser mansos, queremos abrir mão dos nossos direitos em favor do favorecimento dos outros, porque reconhecemos que o maior direito que poderíamos ganhar é de ser Teu filho, e o resto pouco importa. Queremos ser mansos, assim como Abraão disse para o seu primo Ló: Ló, se você quiser as terras da direita, eu vou ficar com as terras da esquerda. Se você quiser as da esquerda, eu fico com as direitas. Nós queremos ser desse jeito, Senhor. Que não haja em nós disputas bobas. Que nos contentemos com o maravilhoso fato de ser filhos do Senhor. Que tenhamos domínio próprio, Pai, em todas as situações, domínio próprio. Que o Senhor não ache em nós nenhum tipo de destemperança, nenhum tipo de brecha. Que saibamos dominar, por meio do Teu Espírito, as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos desejos. Nós vivemos em uma sociedade hedonista, Senhor, que busca prazer à torta e à direita. É prazer nas redes sociais, é prazer nas drogas, é prazer nas discussões, é prazer na imoralidade sexual. Nós vivemos em meio a uma sociedade que não tem nenhum tipo de domínio próprio, e nós queremos ser diferentes, Senhor. Manifesta esse fruto em nós, desenvolva em nós o domínio próprio, Senhor. Desenvolve em nós esse anseio pela vida no secreto, aonde o Senhor vai desenvolver em nós as Tuas atitudes, para que quando cheguemos aqui, Senhor, no culto público, nós possamos exibir da maneira correta as curas, os milagres. O Senhor desenvolva os frutos em nós para que nós possamos fluir nos Teus dons, Senhor, nas curas, nos milagres, nas profecias, nas palavras de conhecimento, no discernimento de espíritos, nas palavras de sabedoria, no ensino, na caridade, no serviço, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos transforma de dentro para fora, que todas as vezes que estes irmãos que estão aqui comigo forem manifestar qualquer um dos dons, seja acompanhado do fruto do Teu Espírito, em nome de Jesus.